Olá, boa noite. Pode abaixar um pouquinho. Vou abaixar. Bom, gente, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre. Eu escrevi aqui em cima, porque a dona Lourdes escreveu aqui, então eu não quis apagar. Consciência como ciência. Tá? E depois nós vamos mudar um pouquinho esse título, mas seria isso. A base é a consciência. Só que antes nós vamos elevar os nossos pensamentos ao mais alto, fechando os nossos olhos. Uma respiração tranquila. Elevemos os nossos pensamentos, agradecemos ao Senhor, nosso Pai. Agradecemos mais essa oportunidade de estarmos aqui, reunidos em seu nome. Mais um dia de aprendizado, de evolução e de aprimoramento espiritual. Deus, cujo amor é infinito, nós agradecemos pela vida, pela família, pelos amigos, por essa casa, e que nós possamos ter uma boa noite de trabalho. Que assim seja. Consciência. Quando a gente vai fazer um trabalho aqui, né, uma palestrinha, tem que ser rapidinho, a gente pesquisa em vários lugares, pelo menos eu. Eu gosto de puxar muitos lugares, muitos autores, e não só dentro da doutrina espírita, porque consciência, ela vai desde a filosofia aos psicólogos, psiquiatria, terapia, e vai embora. Tem um monte de coisa aí, né, que ela é abrangente. E aí, assistindo hoje um filósofo falando, eu concordo. Consciência, ela é tão, assim, é um leque tão grande que você pode definir por muitas coisas. Quando a gente fala consciência, a gente pensa no quê? Já vem a minha consciência e provavelmente a consciência pesada, não é? Geralmente a gente tem essa tendência, mas não é isso que a gente vai falar hoje, não. A gente vai falar de consciência. Consciência, por que consciência? Porque tudo que se refere à ciência, nós somos seres humanos. A ciência está em nós e nós estamos na ciência. Então, a gente tem que entender um pouco o nosso funcionamento. Nós temos que entender como que nós agimos, como que nós vivemos, quais as nossas emoções. E para isso, a gente tem que saber um pouquinho de funcionamento do corpo humano, né? E a ciência, ela explica muita coisa em termos de... por exemplo, quem tem pressão alta, quem tem dores, né, quando fica tenso. Hoje em dia, muita gente tem ATM, né, porque fica muito tenso, somente na hora de dormir, que a gente não controla a nossa consciência e nem os nossos pensamentos. Então a gente fica, né, quando acorda, parece que eu levei uma surra essa noite. E tem dia que você fala, nossa, dormi tranquilamente, foi gostoso, relaxei. Óbvio que tem muito a ver com o que nós fizemos durante a noite, tá? Mas se a gente está mais apreensivo, o corpo vai ficar mais endurecido. Mas eu não quero falar sobre essa ciência, eu quero falar sobre ciência, eu estar ciente. Então é consciência com ciência, tá bom? Então, uma das definições que eu achei, que eu gostei, é assim:
Capacidade da natureza intelectual e emocional que o ser humano tem de considerar ou reconhecer a realidade exterior. Então, eu só reconheço alguma coisa, eu tenho a consciência de alguma coisa exterior, por exemplo, objeto, qualidade, situações. Por exemplo, eu estou tendo a consciência que vocês estão todos sentados olhando para mim. Ou interior, como por exemplo, as modificações no seu próprio eu, que eu estava dando como exemplo. Por isso nós precisamos nos conhecer. A gente tem que saber, tem gente que às vezes está totalmente rígido e não consegue relaxar, porque se acostumou tanto com essa rigidez e não relaxa. Você precisa se conhecer, principalmente nesses pontos, né, que são os que pega mais. Cada um de nós, a gente sabe onde o calo aperta, vamos falar a verdade. Um tem dor de cabeça, outro tem dor de garganta, outro tem dor de barriga, né? Cada um sabe onde pega. Só que a gente tem que saber por que a gente está sentindo isso. Aí fala, Bia, mas o que tem a ver com a consciência? Tem a ver tudo. Porque eu, em termos de consciente, eu tenho que ter a consciência de onde eu andei, quem eu sou, aonde eu estou, com quem eu estou, o que eu estou ouvindo, o que eu estou falando. Se eu não tiver a consciência, tudo acontece e eu sou totalmente despreparada e não vai dar certo isso, não vai ficar bom para mim, tá? Aí, exemplo, né? Eu achei bem bonitinho o que ele colocou. Ele colocou um cachorro olhando no espelho. O cachorro, ele não se reconhece no espelho. Por quê? Porque ele não tem consciência. Ele acha que é um outro cachorro, mas ele não acha que é ele. Então, aí está uma das diferenças, né, da gente para um animal. Tem animal que sabe, por exemplo, o macaco já se reconhece, né? Então, algumas tem a gente que já sabe disso, né? Se não me engano, o golfinho também. Então, tem algumas coisas que é muito interessante a gente, né? Só que se eu for falar também, vou ficar até amanhã, né? Bom, aí voltando aqui. Consciência pode ter vários significados. Conhecimento, então eu ter o conhecimento. Senso próprio. O que é senso próprio? Eu ser a Beatriz, eu ser a Bia, senso próprio. Eu tenho que ter esse senso. Não posso ser uma Maria vai com as outras. Eu tenho que saber o que eu sinto, o que eu quero, o que eu desejo. Eu vim aqui nessa vida aqui, e depois, né, de adulto, a gente tem que saber para que veio. Percepção, temos que ter percepção. Exemplo, estou olhando vocês. Se alguém começa a fazer uma careta, dá para eu identificar que tipo de careta que é. Se é uma careta que está agradando, que não está, se a pessoa está com dor. Percepções das pessoas. Tem gente que está num grupo e ela é tão ligada ao umbigo dela que ela não percebe se tem uma pessoa com dor, se está triste, se está alegre. Então essa percepção, ela é muito importante. Depois nós vamos entender o feedback de tudo isso que eu estou falando, tá? Outra coisa, honestidade. A honestidade é um caso tão sério que tem gente que não consegue se olhar no espelho com profundidade. Tem um exercício, né, que eles falam que é para você olhar no espelho, mas não é olhar para ver se está bonito, se tem cabelo branco, se o pelo está aqui, se eu tenho barba já, não. Aquele espelho que você vai lá ver o seu íntimo, ver quem é a Beatriz, quem é a Rosana, quem é o Fernando, e assim por diante. Só que a gente foge muito disso, né? Então, ser honesto conosco mesmo. Capacidade de discernimento da autoconsciência. Eu tenho que ter uma autoconsciência. Para eu ter autoconsciência, eu preciso ser honesta.
para comigo. Porque senão o que vai acontecer? Quando eu chegar lá em casa, se eu tiver um pouquinho de autoconsciência, autoconsideração comigo, a minha consciência vai pesar por tudo de errado ou de coisas que eu deixei de fazer ao longo do dia. Porque a gente sempre fala que o travesseiro é o nosso melhor amigo ou inimigo. A noite tranquila, a consciência pesa ou alivia. Fala assim, nossa, hoje eu estou feliz. Daí, nós trabalhamos aqui no bazar. Quantas quintas-feiras a gente sai daqui? Ai, que delícia, trabalhando que nem louca. Uma delícia. Estamos com a consciência, sabe assim, o dever cumprido. Uma coisa gostosa, prazerosa. No trabalho, em casa, né? A gente tem vários deveres cumpridos e que nos deixam com prazer. Então o prazer é muito ligado à consciência. Você tem que saber o que você fez ao longo daquele dia, ser honesto para você fazer aquela avaliação. Se a gente fizesse isso todo dia, né? A gente ia melhorar cada dia um pouquinho. Todo dia você fala, puxa vida, não é chicotear, não é falar, puta, eu fiz coisa errada, eu fiz no trânsito. Não, não é isso. É a gente tentar melhorar, evoluir todo dia um pouquinho. Para isso a gente tem que se conhecer e ter honestidade. Também está relacionada a capacidade de perceber os estímulos que confirmam a existência de um indivíduo. Aquela pessoa que é extremamente única, que só existe ela, né? Que olha para o umbigo dela, ela não vai perceber o outro. E aí, o que está na Bíblia? O que a gente cansa de falar? Amai-vos uns aos outros como a si mesmo. Se eu não percebo o outro, e aí eu amo aquela frase, ninguém dá o que não tem. Se eu não tenho amor, somente para mim, né? Se eu não tenho amor para mim, como é que eu vou dar aquilo que eu não tenho? E eu tenho que enxergar aquela pessoa que está do meu lado, não importa quem seja. A gente tem mania de dar exemplo no sinaleiro, e cada vez está crescendo mais, né? O nosso vizinho, o meu vizinho, por exemplo. Fernando é meu vizinho. A gente tem que saber. Hoje ninguém conhece mais ninguém. Hoje, a tecnologia, ela é boa, mas o tete a tete, a preocupação, o olho no olho, isso daí está se acabando. O abraço, o aperto de mão, o sorriso. Você está bem? Como é que você está? Está com saúde? Família, como é que está? Posso fazer alguma coisa por você? E assim por diante. Precisa ter isso. Nós precisamos voltar a nos unirmos, sabe? Para não ter essa consciência pesada mais para frente, que daí eu vou chegar lá. Capacidade de perceber a relação entre si e o outro, é isso que eu estou falando. E outro dia eu comentei aqui, é bumerangue, né? É ação e reação. Eu dou, eu recebo. Se eu dou uma resposta, às vezes, né? Eu vou receber também. Ou não. Depende também, tem aquele outro lado. Quem está recebendo uma resposta, né, meio dos avessos do meu lado, a pessoa pode não cair na minha sintonia. Também tem esse lado. Então, são várias entranhas que a gente tem que pensar, tem que estar sempre consciente do que a gente está fazendo. Por isso que eu falei, consciência com a ciência, ser ciente de como é minha vida. O que eu estou fazendo aqui, né? Deus me deu essa oportunidade. Eu vou jogar fora ou eu vou vivê-la da melhor maneira possível? Eu vou melhorar? A Bia de 10 anos é melhor hoje ou há 10 anos atrás? Com certeza muito melhor hoje. Muito melhor. Eu tenho consciência disso. E façam essa reflexão também.
Valores morais, né, definem os julgamentos, as ações, as intenções. Então nós temos que entender um pouquinho de tudo para a gente avaliar o nosso comportamento, as nossas ações, as nossas atitudes. E aí a minha consciência, ela vai estar certa de que eu fiz alguma coisa do bem ou do mal. Porém, temos dois sentidos, que é aquele do externo e do interno. Então, por exemplo, um objeto, né, uma situação, é uma consciência, eu vou ter a consciência externa de uma pessoa, de como ela está, de um lugar. Se eu for num lugar, por exemplo, choveu muito hoje, eu tenho consciência de que hoje choveu muito e inundou em tal lugar. Outra coisa, modificação sofrida pelo próprio eu, conhecimento do bem e do mal. Eu tenho que saber como eu me comporto, como eu estou reagindo, como eu estou passando o meu eu para as pessoas. Será que eu estou sempre com cara de limão azedo? Porque eu brinco que tem gente que parece que está chupando limão toda hora, não é? Você olha para a pessoa está, meu Deus do céu. Eu não quero isso para mim. Então a gente tem que ver como que nós estamos fazendo, como que a gente está reagindo. Também não posso ser grossa. Falar, ô minha filha, que você está com esse limão, né? Não pode ser assim também. Quando a gente vê uma pessoa triste, a tristeza eu acho que é até mais fácil, mas quando a pessoa é revoltada ou é orgulhosa, é mais difícil da gente trabalhar, da gente chegar, porque ela põe uma barreira ali e a gente não consegue. Eu penso o seguinte, eu vou tentar, porque eu gosto daquela pessoa, eu vou tentar. Aí, eu fiz minha parte. Se ela não quis, aí o problema já não é meu. Aí é problema da pessoa, ela não foi receptiva. Aí eu não preciso ficar com a minha consciência pesada. Porque às vezes a gente quer ajudar tanto alguém, só que a gente esquece que ela tem autonomia, que ela tem o quê? Livre-arbítrio. E a gente tenta, fica lá, dando murro em ponta de faca. Não pode. É a pessoa. A gente quer mudar o mundo? Não. Vamos nos mudar, né? Então é o autoconhecimento. E aí, fazendo uma ligação agora com a nossa doutrina espírita, né? João 3,20 diz: Deus é maior que a nossa consciência e sabe todas as coisas. Porque a gente fala, nossa, Deus vai me matar, né? Fiz coisa errada. Não, Deus não vai matar ninguém. É você mesmo que está se matando, né? Consciência pesada é com você. Quando a gente desencarnar, vai passar o livrinho lá e fala, nossa senhora, lá, fiz aquilo, deixei de fazer e tal. E vai, só que aí já passou, já foi. Tempo perdido. Consciência no mundo espiritual. Definimos como consciência desperta. Para nós espíritas, existe a consciência desperta. Enxergar o lugar existencial no qual nos posicionamos, no qual estamos inseridos. Tomar decisões autênticas, assumindo responsabilidade por si e pelo planeta. Reconhecer sua capacidade de transformação. Vamos por partes. Enxergar o lugar existencial no qual nos posicionamos. Eu, Beatriz, estou aqui, tenho 2 filhos e né? Penso, logo existo. Tenho consciência, até que me mostre o contrário, eu tenho saúde, estou apta. Então, eu sei que eu estou na casa dos espíritos tentando dar o meu melhor. Na minha casa eu tento dar o meu melhor, né? Porque a gente nunca dá o melhor. Quem fala que deu o melhor, não. Porque eu acho que sempre, se a gente puder dar um pouquinho mais, será melhor.
Se a gente deu o seu melhor, então já está na hora de partir. Não é? Tomar decisões autênticas, assumindo responsabilidade por si e pelo planeta. Gente, outro dia eu fiquei com vontade de limpar bueiro na rua, de tanta raiva. Eu já fui na praia outro dia e comecei a catar coisinha no copinho. A hora que eu olhei, eu falei, vou apanhar aqui daqui a pouco. O pessoal come e joga tudo. Não é isso. Não é essa responsabilidade. Eu saí porque eu capaz de eu apanhar. Não é isso. Mas o que a Beatriz está fazendo? O que eu posso melhorar o planeta? O que eu faço na minha casa? Eu reciclo lixo? Eu jogo muita comida fora? Eu trabalho no bazar atualmente, há 8 anos. Eu uso muita roupa do bazar. Para quê? Não é só por economia, não. É para não ficar usando roupas. É sustentabilidade, é meio ambiente. Isso daí é top dos tops. Quem não faz é que não está coerente. Então tem que ter essa consciência. Muitos ainda não têm. Muitos estão preocupados. Ai, mas de quem será que é essa roupa? Gente, vamos pensar um pouquinho. Não é tudo que a gente vai usar. Tem algumas coisas, é bom senso. Né? É bom senso. E por último, reconhecer sua capacidade de transformação. Todos nós podemos nos transformar para melhor, é óbvio. Ninguém vai para trás. Né? Ninguém é caranguejo aqui, todo mundo vai para frente. E nós temos essa tendência, às vezes, de estacionar, de ficar numa zona de conforto. Não. Nós estamos tendo oportunidade toda terça-feira de crescer, por exemplo. Fala, é pouco? Ué, mas pelo menos é uma vezinha por semana aí, né? Para quem não faz nada. Quantos livros nós temos? Quantos livros a gente lê por ano? Quantos vídeos, que hoje é mais fácil, você não precisa nem ler, você só escuta. Quer dizer, facilidade tem. E a consciência desperta, que é para despertar, né? Onde o indivíduo está plenamente consciente de si mesmo e do ambiente ao seu redor. De acordo com a Bíblia, uma parte de nós que nos avisa quando estamos agindo certo ou errado. E aí, em Coríntios, está assim: se examinarmos a nossa consciência, não seremos julgados pelo Senhor. Se analisarmos a nossa consciência, não seremos analisados pelo Senhor. Por quê? Estou fazendo a minha consciência funcionar, estou fazendo uma reflexão do meu dia a dia, da minha vida, e eu não estou jogando a oportunidade, né? Como expandir a nossa consciência? Exercício, vamos lá. Observar suas experiências e atitudes e refletir sobre elas. Praticar a compaixão com os outros e consigo mesmo. Eu estou praticando compaixão? Viver o presente, desapegar do passado. Quem gosta de passado é museu. Eu gosto de museu, mas não de viver no passado. E também nem no futuro, porque daí dá ansiedade, que é uma doença horrível. Ser ansioso não serve para nada. Aí vai tomar remédio para dormir. Sair da zona de conforto, estudar, mudar, alterar práticas doentias. Enfrentar o seu desconforto não se deve iludir pelo desânimo. Às vezes a gente se sente meio desanimada mesmo. Por isso que o autoconhecimento é importante. Estava assistindo uma palestra também e falando sobre a menopausa. O quanto ela traz desconforto para a mulher e a andropausa para o homem. Bia, o que tem a ver com isso? Tudo. Tudo.
Porque muitas vezes a gente não está bem, a gente dá uma resposta aqui, a gente xinga o outro, a gente briga, um monte de coisa, N coisas. Depois na nossa consciência, nossa, eu fui tão grossa hoje, eu fui tão sem educação, né? Só que a gente precisa também nos descobrir e ir atrás, né? Melhorar a nossa qualidade de vida. Perceber as emoções do seu corpo. O corpo fala. Eu já fiz essa palestra e provavelmente eu farei de novo. Eu sou da área da educação física, da saúde. O corpo fala. Muitas vezes a gente está com algumas expressões que o corpo está dizendo: eu não quero mais nada. A hora que eu fizer isso aqui, já fechei. São pequenos detalhes que a gente tem que interpretar, conhecer e reconhecer no outro também. Sabe? Eu saber quando é hora de eu escutar e quando é hora de eu falar. Porque às vezes eu falo demais e escuto de menos. Às vezes eu escuto bastante e não falo nada. Então eu tenho que interpretar o outro. Muitas vezes o corpo fala. Assim como o meu corpo doente também fala, que são as dores, né? As rigidezes que eu comentei. Em resumo, a consciência limpa nos dá paz e tranquilidade, mas quando ela nos acusa, sentimos culpa e desconforto. Consciência se refere a fazer algo com conhecimento. Consciência se refere ao estado de estar ciente ou ter conhecimento de algo. Caso vocês queiram aprofundar os conhecimentos, esse livro do Filomeno, que tem na secretaria, custa R$ 34,00, Consciência e Mediunidade. Eu tirei algum, né? Porque não dá pra gente falar muito, mas eu tirei um pouquinho desse livro e de outros lugares também, tá bom? E que nós temos a consciência de trabalharmos com muito amor, com muito respeito para conosco e para aqueles que aqui estejam, né? Todos nós e os nossos amigos desencarnados. Que assim seja.